Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nós leremos do versículo 21 ao versículo 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, mesmo assentado, como você se encontra, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28, para a nossa meditação, o mês da família, aniversário da SAF, da Sônia, tudo a ver com as nossas mães que oram pelos filhos, sejam eles gerados nas entranhas, sejam eles gerados nos joelhos. Mateus 15, 21 a 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a tua fé, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Até onde você iria pelo seu filho? Até onde você iria pela sua filha? Até onde você iria por alguém da sua família? Até em que estágio você se prontificaria a se humilhar, a se prostrar, a se despir de toda e qualquer decência, caráter, até mesmo amor próprio, em prol de alguém que você ama muito? A Bíblia diz que aquela mulher desceu todos os degraus da humildade, todos os degraus da humilhação, enquanto ela não viu a sua filha sã de novo. E é interessante porque a Bíblia é taxativa em dizer que aquela mulher era uma mulher estrangeira. O texto de Mateus fala que ela era uma mulher de Tiro e Sidom. Marcos fala que ela era uma mulher cananeia. Não importa qual a definição, a nomenclatura, mas a Bíblia é taxativa em dizer que a fé daquela mulher não era a mesma fé do povo de Jesus, não era a mesma fé dos que andavam com Jesus, não era a mesma religião daqueles que ali acompanhavam o Mestre. Isso nos chama a atenção, que muitas vezes nós olhamos para o nosso próprio umbigo espiritual, achando que a nossa fé, na nossa denominação, na nossa religião, nos nossos dogmas, nos nossos maneirismos, são capazes de nos salvar, de nos curar, de nos tirar de algo. Mas aquela mulher era estrangeira, de outra fé, de outra comunidade, de outra acepção de cultura. No entanto, aquela mulher, ela procurou a pessoa certa na hora certa, porque a gente precisa se lembrar o tempo inteiro que quem salva é só Jesus. E aquela mulher estava ali se despindo do que as pessoas poderiam achar, do que as pessoas poderiam julgar, do que as pessoas poderiam taxar. Ela foi procurar aquele que era o principal responsável para resolver o problema que ela tinha, e ela tinha um problema sério demais. A sua filha estava horrivelmente endemoniada.
Desde quando os problemas da nossa família deixaram de ser urgentes? Aquela mulher sabia que o seu problema era urgente, porque quando o problema envolve a nossa família, o problema tem que ser urgente. Quando se trata de um filho que está passando por uma necessidade, de um casamento que está terminando, de uma filha que está passando dificuldades, esse problema precisa ser encarado com urgência. E você que me escuta aqui na igreja, você que me escuta aí no vídeo, não trate o problema da sua família como algo secundário, trate-o como urgente. Nesse momento tem muitos pais que estão chorando, sem saber aonde os filhos estão, porque nunca trataram o problema da sua família como urgente. Tem gente que vai deixando para depois. Não, quando ele crescer ele amadurece. Não, quando ele casar ele amadurece. Quando ela fizer isso ele amadurece. Não, o problema da sua família precisa ser tratado hoje, agora. E Jesus está aqui. E ela sabia que Jesus estava lá. Ela sabia que a filha estava doente. E ela foi atrás de quem poderia curá-la. Não deixa para segunda-feira, não deixa para domingo que vem, não deixa para o próximo aniversário da SAF. Ponha para Jesus hoje o problema da sua família. É interessante que ela não tem nenhuma etiqueta para chegar até Jesus, ela não tem nenhum método para chegar a Jesus, ela não aborda Jesus como outros já fizeram, bom mestre, boa tarde. A Bíblia diz que ela se joga aos pés de Jesus, ela se joga e ela clama, ela implora, ela grita. E outra, hein? Ela não mascara, ela não esconde o problema da filha. Ela poderia virar para Jesus e dizer: Senhor, a minha filha está doente, a minha filha está passando mal. Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Pare de esconder os problemas da sua família para Jesus. Quando você estiver falando com Jesus, abra o coração, grite, clame: Senhor, o meu filho está doente, o meu marido está doente, a minha filha está endemoniada. Grite, clame. Ela não esconde, ela não disfarça, ela não maqueia o que a filha tem, ela expõe para quem deveria ser exposto. A gente abre a nossa vida para as pessoas erradas. Eu vejo muita gente usando as redes sociais para expor a sua vida para quem não tem nada a ver com ela, quando nós deveríamos expor, nos despir, colocar a nossa alma inteiramente nua diante de Jesus e dizer: Senhor, eu sou viciado em mentira. Senhor, eu sou dependente em pornografia. Senhor, eu sou uma pessoa doente por álcool. Põe para fora, coloca para Jesus o problema da sua família. Psicólogo ajuda, psiquiatra ajuda, mas ali aquela mulher sabia que só tinha um para curar o problema urgente da sua filha, era Jesus, a quem ela grita, a quem ela clama, a quem ela diz: Senhor, filho de Davi, a minha filha está endemoniada. Eu não sei como é que você entrou aqui dentro. Talvez a gente encontre você somente aos domingos e ache que está tudo bem com você, mas talvez você esteja sentado aí e só Deus sabe como foi a sua semana. Só Deus sabe como é que foi o seu dia hoje. Mas tem alguém que está aqui nessa noite, a quem eu gostaria que nessa hora, você aí onde você está, você gritasse, clamasse: Jesus, eu estou aqui, eu tenho um problema, preciso ser curado desse problema.
Sabe qual é o problema de muitos? A gente até grita, a gente até clama, a gente até fala, mas a gente não consegue lidar com o silêncio de Deus. Quando Deus diz sim para a gente, ok. Quando Deus diz não, a gente fica de biquinho, fica emburrado, mas parte para outra. O problema é quando Deus não diz nada. Aí que o desespero se instala, aí que a angústia aparece, aí que você não sabe o passo que dá adiante, e aquela mulher grita, clama, implora, e Jesus não diz uma palavra. Você já passou por isso na sua vida? Algum momento que você fez campanha, subiu um monte, veio para a igreja, fez dieta, jejum, não sei mais o que, e Jesus não te disse nada, e você achou que o fato de Jesus não te dizer nada significou um desprezo ou uma indiferença de Jesus. Aliás, a gente olha para o texto e a gente suspeita que Jesus foi até mal educado com a mulher. Caramba, a mulher gritou, clamou, chorou, pediu, disse o problema, e Jesus não disse nada. Meu amado, a hora que Jesus se cala, a hora que Jesus não diz nada, é no mesmo instante que a nossa fé reage ao silêncio de Deus. Muitos param aí, muitos dizem assim: Senhor, eu já entreguei o meu filho para Deus, Senhor, eu já entreguei, eu já dei o meu casamento, agora está na mão de Deus. Não! É nessa hora que você não deve parar, é nessa hora que você deve continuar, é nessa hora que o silêncio de Jesus precisa produzir em você o barulho dos céus, porque uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. Quantos que pararam no meio do caminho, quantos que foram até aí, quantos que choraram, gritaram, foram até onde Deus se calou e depois não foi mais para frente. Aquela mulher persistiu, aquela mulher adorou, a Bíblia diz que ela continua, e o texto de Mateus diz que os discípulos dizem para o mestre assim: Senhor, despacha ela aí, manda ela embora, manda ela ir. Olha, eu me lembro, quando era criança, que às vezes o meu pai ia marcar uma consulta para mim, e às vezes eu ia de manhã para o colégio, e o hospital, e o colégio que eu estudava, era em frente aonde o hospital que eu ia consultar, e às vezes o meu pai ficava na fila, horas esperando, para ser chamado, para marcar uma consulta, para sabe-se lá Deus quando. Quantas pessoas que desistem, porque não querem enfrentar a fila da fé. Quantas pessoas que estão aí vivendo, esperando de uma fé imediatista, de uma resposta que cai do céu, quando que o que deveria cair é o nosso ego. Quando o que deveria cair é a nossa mania de achar que Deus vai responder à nossa hora, ao nosso modo, do nosso jeito, e Jesus responde a ela do jeito que ela não esperava que Jesus respondesse. Jesus disse para ela assim: filha, eu não fui enviado senão para a casa de Israel. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está dizendo aqui que a prioridade dele eram os seus irmãos, eram os judeus, que os estrangeiros não eram a sua prioridade. O judeu chamava quem era estrangeiro de cão, e Jesus, de um jeito muito sutil, muito delicado, ao invés de chamar aquela mulher de cachorra, Jesus disse: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ah, se Jesus fala isso comigo, Jesus não sabe que eu sou capaz. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Já viu essa expressão?
A mulher, além de não falar nada com Jesus, ainda responde de um jeito que, Jesus ainda responde de um jeito que ela não ficou muito satisfeita. Mas aí eu quero dizer uma coisa para você, aquela mulher, ela surpreende Jesus, ela diz: tudo bem, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, eu me contento com as migalhas que vêm de Ti, porque as migalhas que vêm de Jesus é melhor do que qualquer banquete do mundo. As migalhas que saem de Jesus é melhor do que qualquer manjar de qualquer lugar. E infelizmente muitos de nossos filhos estão voltando agora podres de terem comido uma comida podre desse mundo. Aquela mulher, ela se despiu de tal forma que a sua dignidade, o seu caráter foi posto à prova, a tal ponto dela se humilhar pela sua filha e dizer: Senhor, se eu sou cachorro, eu como das migalhas, me dá das suas migalhas. E aquela mulher surpreende Jesus de tal forma que aí Jesus diz para ela o que eu queria que Jesus me dissesse hoje: mulher, grande é a tua fé, faça conforme a sua fé. E o texto de Marcos ainda acrescenta: e naquele momento a sua filha foi curada. Ah, meu irmão, eu quero nessa noite que Jesus faça conforme a nossa fé, que a gente chegue em casa hoje e algo aconteça, que o telefone toque hoje com uma boa notícia, que essa semana a gente possa ouvir o som de portas se abrindo, que as curas sejam liberadas através da unção do Espírito Santo que há no poder de Jesus pela nossa fé. Meu amado, é a fé, é a prova que vence o mundo, é a fé que tira o nosso filho do inferno, é a fé que põe a nossa família de pé outra vez. Eu fico muito constrangido, sem graça, porque quando o reverendo Vanderlei me convidou, eu não tinha imaginado, não tinha me lembrado que o mês de maio é o mês da família. E nós estávamos falando hoje de manhã, é muito difícil para um pastor divorciado falar sobre família. Muito difícil. Aliás, o divórcio é difícil em qualquer situação, principalmente quando você é pastor, porque o julgamento fica latente. Poxa, não conseguiu salvar o casamento dele, vai salvar o casamento de quem? Quem é ele para falar sobre família? E só Deus sabe como eu estou aqui para poder falar isso. E o divórcio, ele deixa vítimas. E as vítimas do meu divórcio vieram hoje na igreja comigo. Foi a minha filha e o meu filho. E recomeçar é muito difícil. Está aí a Patrícia tentando recomeçar comigo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu não posso desistir dos meus filhos virem na igreja. Eu não posso dormir em paz, sabendo que os meus filhos vão passar talvez uma vida sem frequentar a igreja, sem saber o que é uma escolinha, uma classe para crianças, onde eles aprendem que Jesus Cristo cura desde pequenininho. E hoje eu fiz tudo o que eu podia fazer para que eles pudessem estar aqui. Porque eu acredito que o mesmo Jesus que curou aquela menina endemoniada, Ele pode curar os meus filhos e pode curar os seus também. E eu não aceito perdê-los para o diabo. E eu não posso aceitar
que eles não estejam e que eles não vejam o Pai recomeçar a vida em Jesus. E é isso que eu quero dizer para você essa noite. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você fez, chega para o teu filho essa noite, para a sua esposa, para o seu marido e diz: eu era, eu fui, eu fiz, mas agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Se eu não era exemplo, agora eu sou. Olha para mim, porque a partir de agora eu fui curado. Eu não faço o que eu fazia antes, eu não erro como errava antes, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, e eu vim aqui nessa noite para comer a migalha que cai de Jesus, porque a migalha dele me basta, me basta. Mulher, grande é a tua fé, faça conforme a tua fé. E naquele instante, aquela menina endemoniada passou a ficar sã de novo. Tem algo na sua vida que está doente? Tem algo na sua família que precisa ser curado nesse instante? Qualquer problema que envolva alguém da sua família, esse problema é urgente. E aqui está o mesmo Jesus que estava nas terras de Tiro e Sidom, curando. É o mesmo Jesus que está nessa noite, no mês da família, querendo colocar a sua família de pé. Mas, meu amado, você precisa gritar, você precisa clamar, você precisa expor para Jesus. E não saia dali sem demonstrar a grande fé que você tem na cura da sua família.